Se você olhar para as pessoas, você vai observar que tem pessoas que têm muita energia e tem pessoas que têm pouca energia. Uma coisa interessante para se avaliar sempre é esse trabalho com as polaridades. Se está em falta ou se está em excesso, tá? Falta ou excesso. Então, quando você olha um indivíduo, você começa a observar o tanque de combustível dele, está cheio ou está vazio? Você vai observar que tem pessoas que têm um tanque bem cheio, estão carregadas de energia, e tem outras pessoas que estão muito vazias, parece até que não tem energia. Por exemplo, você pode avaliar a dinâmica da energia, você observa a pessoa respirando. Respirar tem a ver com energia, né? Como também alimentar. Então você vê a pessoa se alimentando. E veja a respiração da pessoa. Tem pessoas que o tórax é quase colapado, assim, é um grudado no outro, assim, e fica assim, ó. Ó, tô respirando, ó. Veja, respira o mínimo suficiente para sobreviver. Interessante, né? Porque aí você já vai começar a observar uma dinâmica que é assim, qual é a relação que cada indivíduo tem com a energia? Olha a dica, hein? Como que a relação que cada indivíduo tem com a energia. Então tem pessoas que respiram, tem pessoas que respiram assim. Enche, solta, enche, solta. Tem outras pessoas que respiram só daqui para cima. Ó, parece que movimenta só isso aqui. Tem outras pessoas que fazem uma respiração abdominal. Aqui não vai dar para fazer porque eu estou sentado aqui, a câmera vai ficar esquisita, mas é só observar a barriga, vai e volta. E aí fica assim, tem várias formas de se respirar. Tem pessoas que parece que o tórax está completamente inflado. Está inflado, só que ela respira assim, ó. O que está acontecendo? Ele está cheio. O problema dele é que ele não consegue esvaziar. Então ele está com volume residual alto. Então ele parece que está cheio, mas a respiração dele é curtinha. Parece que ele não consegue colocar para fora. Olha, todas essas frases aqui são interessantes para você quando vai fazer leitura corporal. Então quando você observa o indivíduo, você vai observar o quê? Qual é a quantidade de energia que esse corpo tem? Qual é a quantidade de energia que esse indivíduo carrega? Por exemplo, se você olha um indivíduo que tem uma anorexia, você vai ver o quê? O corpo dele praticamente sem energia. Você olha, está seco, não tem nada lá. Ele não tem nenhuma reserva de energia. Qualquer coisa que colocar lá dentro, ele já vai correr e gastar o máximo possível, porque ele não pode ficar com nada guardado, parado. Essa energia não pode estar parada. E se bobear, não entra, e se entrar, ele vomita e colocar para fora, que aí ele vem com bulimia. Então é algo assim, eu não quero isso dentro de mim. Agora observa, tanto o ar como o alimento tem relação com a vida. Ar e alimento tem relação com a vida. Vai guardando isso aqui. Se tem relação com a vida, a questão é como eu me relaciono com a vida. Você vai observar no indivíduo, como que ele se relaciona com a vida, muito como ele respira e se alimenta, como ele funciona naquilo que ele vai pegar do mundo aqui fora para colocar aqui dentro dele. Esta relação energética, que assim, eu vou pegar energia para colocar aqui, eu tenho que pegar de fora e colocar aqui dentro. A hora que eu coloco aqui dentro, eu absorvo no meu corpo e distribuo pelas células. Então, a energia vem de onde? Já falei, hein? Alimento e respiração. E aí eu vou dar uma dica fundamental para você. Quando você faz uma leitura energética, sabe algo que você está lendo e nem percebeu, mas está lendo? Qual foi a primeira fonte de energia que todo mundo teve? Qual foi a primeira fonte de energia? Vamos lá, 3 segundos para você responder. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se você falou a mãe, é óbvio, né? Por quê? Porque quando você surgiu na vida, quer dizer, você foi fertilizado ali, óvulo, espermatozoide, teve a fertilização, a fecundação, e depois você vai lá para dentro do útero e começa a crescer, tanto o oxigênio como o alimento vem de onde? Da mãe, do mundo intrauterino. Então, essa relação de energia, de como o indivíduo lida com a energia, se tem falta, se tem excesso, como ele funciona com essa dinâmica de energia,
Você sabia que isso começa desde o mundo intrauterino? Dentro do mundo intrauterino, essa criança, o que vai acontecer? Ela vai estar em contato com o mundo lá fora. Eu não falei que energia você pega aqui de fora? A primeira coisa aqui de fora que nós pegamos para colocar energia aqui dentro é do mundo intrauterino. Quando nós estamos dentro do útero, por exemplo, ali com a placenta, nós estamos recebendo do sangue da nossa mãe a energia que nós, bebês lá dentro, embriões e fetos, estamos puxando para nosso desenvolvimento. Então, esse padrão de contato com energia já começa lá no mundo intrauterino. Especificamente, eu vou falar assim, tem 3 camadas. Quando você está dentro do mundo intrauterino, você tem as células tronco, que dá origem a qualquer tipo de célula, tá? Que vem do embrioblasto. E aí, essas células tronco, elas se dividem em 3 tipos de camadas. 3. Imagina 3 camadas aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não vai dar. Eu sempre falo assim, imagina um Beirute, por exemplo, né? Tem pão, recheio e pão. Então, são 3 camadas. Essas 3 camadas, elas têm o nome de ectoderma, endoderma. Ecto é fora, endo é dentro, e meso é o que está no meio. Estou aqui tentando achar alguma coisa para mostrar isso. Vamos pegar isso aqui, vai. Por exemplo, ó, vamos fazer de conta que é isso aqui. Ó, são 3 camadas. Então, vamos supor que essa aqui é ecto, essa aqui é meso, e essa aqui é endo, tá? Então, nós vamos, na formação, dividimos em 3 tipos de camadas, e cada camada vai gerar órgãos específicos. Ecto é o que vai ficar fora. Mas, Fernando, como é que é fora, meio e dentro? Endo, se é assim. É que depois, no crescimento, isso aqui vai fechar. E quando ele fecha, ele gruda. Essa camada do ecto faz assim e envolve e vai para o outro lado. Então, fica um tubo. Então, o que nós vamos fazer é que dessas 3 camadas se tornam 3 tubos. Tubos. E aonde se encontram essas 3 camadas? Você sabe? Aqui no centro. Tanto é que você vê um indivíduo, por exemplo, tem lábio leporino, é porque essa camada não chegou a fechar de uma forma adequada, ficou um pouco aberta. Para os homens é fácil perceber, é só olhar lá no saco escrotal, você vai ver, parece que tem uma linhazinha ali, ó. Aquela linha é onde juntou. A mulher, por exemplo, principalmente quando fica grávida, fica muito claro, a linha alba que fica aqui, forma uma linhazinha aqui, ó, na frente da barriga, ó, imagina que eu sou uma mulher que está aqui, e aí você vai ver que fica mais evidente. Então, esse fechamento, ele ocorre aqui. Então, essas 3 camadas fazem isso. Viram 3 tubos. Aí, o tubo de dentro é o tubo endodérmico. E nós estamos falando do quê? Energia. Esse tubo endodérmico, ele nasce aqui, e adivinha onde ele termina? É exatamente nesse lugar que você imaginou. É lá embaixo. Então, é aqui. Esse tubo endodérmico começa aqui e vai até lá embaixo. Bom, esse tubo endodérmico, ele dá origem a 2 sistemas no corpo. Vamos ver, tem a ver com energia. Vamos ver se você descobre quais são os 2 sistemas que têm a ver com energia. E aí, pensa aí, quais são os 2? Eu acabei de falar, respiração e alimentação. Então, o tubo endodérmico, ele dá origem ao sistema respiratório. Aqui entra, o que está no mundo lá fora entra, vai lá para dentro de nós, absorvemos e depois jogamos fora o que não presta. Na respiração sai por aqui, na alimentação sai por lá. Então, nós temos 2 sistemas corporais, sistema respiratório e sistema digestivo. E você viu que os 2 vêm da camada endodérmica, do tubo endodérmico, desse tubo forma sistema respiratório aqui em cima, sistema digestivo, e pronto. E daqui, nós captamos a energia. E aí, lembra que eu falei que tem uma coisa assim, nós começamos a pegar a energia vindo de onde? Da nossa mãe no mundo intrauterino. E você sabia que o padrão de energia que eu conecto com a minha mãe dentro do útero, depois isso aqui é a base para eu me alimentar e respirar no mundo lá fora? É como eu vou lidar com essa energia? Olha só o que eu estou te falando, hein? Então quer dizer que esse padrão energético ele já começa ali no mundo intrauterino? Sim.
Existe um tipo de afeto intrauterino que é da mãe para o bebê. Tem basicamente 3 tipos de afetos, tá? Isso aqui é assim, ó. É como a mãe está em relação a essa gravidez. Se ela estiver numa relação gostosa, prazerosa, saudável com a gravidez, o que vai acontecer? Esse útero vai receber mais energia, porque ela está na sensação de relaxamento e prazer. E quando está no relaxamento e prazer, ela está no parasimpático. E quando ela está no parasimpático, o útero é mais irrigado. O que significa assim? Tem mais fluxo de sangue. O útero está cheio de energia. Então, o bebê que está lá dentro está recebendo uma quantidade boa de energia vindo da mãe. Agora, se você pega uma mãe que passa a enorme parte da gravidez dela com tensão, com medo, com estresse, com problemas, com um monte de sufoco, o que ela fica? Ela fica no simpático. O simpático é a relação de luta ou fuga. Quando está nesse estresse, nesse simpático, o sangue sai de dentro das estruturas internas e vai para as estruturas externas, que são pernas e braços, porque assim, estou numa situação horrível, então o corpo se prepara para andar, correr, fugir, brigar, lutar. Então o sangue ele vem para a periferia, vem mais para a musculatura e não vai lá para dentro. Então o que acontece com o útero? O útero, quando a mãe está nesse relaxamento e prazer, ele está repleto de energia, e a contração uterina, que envolve a criança, é uma contração gostosa, de contato, de segurança, de conforto. Quando a mãe entra num nível de estresse, tira o sangue, quer dizer, o sangue que chega para a criança já é menor, e o útero se contrai, fica apertado, porque está dentro do estresse. Então, está tentando segurar essa gravidez, segurar essa criança, com o mínimo de energia possível. Então, veja, aí vira uma dinâmica de sobrevivência, que é diferente de viver. Veja, sobreviver e viver. Então, que dinâmica que vai acontecer, por exemplo, uma situação dessa? Tem uma situação que é assim, a criança aprende que tem pouco aqui fora, ela começa a estruturar o organismo dela para viver com pouca energia. Então, ela não precisa de muita energia lá fora, porque esse é o padrão de funcionamento que ela aprendeu e desenvolveu já dentro do mundo intrauterino. Você sabia que no mundo intrauterino já molda o indivíduo para a vida? Porque a função da vida intrauterina é preparar aquele ser para a vida lá fora. E qual é o modelo de vida que essa criança tem? O mundo interno da mãe. Será que esse mundo aqui fora é prazeroso, é gostoso? Não sei como é que está o mundo emocional da mãe. Será que esse mundo aqui fora está me acolhendo, está esperando que as coisas são lindas e maravilhosas? Depende do mundo emocional da mãe. Será que esse mundo é terrível, cheio de problemas, que eu não posso, eu tenho que tomar cuidado, que tudo é perigoso? Depende do mundo emocional da mãe. Nossa, Fernanda, você está falando isso? Ué, essa é a realidade, é assim que funciona a natureza. Eu não estou aqui para julgar absolutamente nada, é exatamente assim que funciona. Então, nós vamos criando padrões energéticos já dentro do mundo intrauterino. Eu vou dar um exemplo para você. Então, um exemplo assim. Então, você pega, por exemplo, isso aí foi feito, então, pesquisas dentro da epigenética. Quando eu falo de epigenética, geralmente eu falo desse experimento. Experimento não, desse estudo, né? Porque foi assim. O pessoal queria saber essa influência, por exemplo, da alimentação da mãe sobre a criança. A alimentação da mãe, tá? E aí, eles descobriram, num período histórico ali, lá na Holanda, num período de alguns meses, onde a Holanda, lá no final da Segunda Guerra Mundial, onde aquela região da Holanda não recebeu alimento. Por quê? Porque os nazistas bloquearam tudo e não conseguia chegar alimento até lá. Então, naquele período, que eu não lembro agora quantos meses foram, eu creio que foi em torno de 1 ano, talvez um pouco mais, naquele período, as mulheres que estavam grávidas, o que aconteceu? Essas crianças, desde o início, lá no primeiro trimestre da gravidez, passaram muita fome, porque a mãe passou fome.
comiam lá em torno, acho que de 200, 300, 400 calorias por dia. Isso aí mal dá para sobreviver um adulto. Imagina uma mãe grávida. E aí o que aconteceu? Eles pegaram, quando viram isso, falaram, bom, todas as mães daquela região que estavam grávidas, as mulheres grávidas, que passaram por essa dinâmica de uma fome enorme. Então, o que aconteceu? Eles foram estudar como esses filhos se desenvolveram, comparando com quem? Com os outros filhos que essas mães tiveram antes ou depois dessa história. Então, tinha como se fosse um grupo controle. Então, começaram a estudar essas crianças que nasceram nesse período. Qual é a característica ou como aquilo pode ter afetado? Isso aí são estudos da epigenética, tá? E aí, o que eles observaram? Eles observaram que as crianças que passaram uma restrição alimentar muito forte, principalmente nos 3 primeiros meses, eles acabam desenvolvendo uma capacidade de absorver o máximo possível de energia do nada. Sabe assim, se bobear, toma um copo d'água, absorve energia, porque tudo que tem ele absorve. E aí essas pessoas têm uma tendência a quê? Como tem uma tendência de absorção muito maior, tem uma tendência de excesso de peso. E mais do que isso, aí começaram a ver excesso de peso, distúrbios, vou colocar assim, coronários, então problemas cardíacos, problemas coronários, assim por diante. Então, distúrbios alimentares, principalmente excesso de peso, foi observado. Mas não foi só nessa geração, não. As mulheres que também saíram dessa, que eram crianças e se tornaram adultas, eles observaram que na outra geração também esse padrão continuou. Então, era nítido ver que foi muito, quando observava as crianças que nasceram desse período, as crianças que nasceram em outro período, inclusive da mesma mãe, tinham características diferentes. E aí, pelo tanto de estudos que eles fizeram, pelos casos que ele tinha, aquilo era significante. Então, aquilo deu para ver que realmente era importante. O quanto essa fome intrauterina, principalmente nos 3 primeiros meses, gerou nessas crianças uma capacidade de absorver muito. Tem outras características que é assim, aquelas que ficaram, por exemplo, crianças que ficam a gravidez inteira, muitas vezes sem essa dinâmica de alimentação, elas também podem desenvolver um outro padrão. Um outro padrão é o que a gente vê dentro do traço de caráter, que a gente chama de esquizoidia. Nesse traço de caráter, o que acontece? A pessoa fica assim, eu não preciso de praticamente nada para viver. O mínimo é o suficiente. Então, essas pessoas têm uma dificuldade de contato, mal respiram, pouco se alimentam. Por quê? Porque eu aprendi a viver com pouco. Eu aprendi a viver com pouco. E aí, quando elas nascem, elas não são muito de se movimentar, porque não dá para gastar energia, ficam ali, mamam um pouco, respiram um pouco, tem pouco contato. Quando tem contato, ela se incomoda, porque ela fica restrita e fechadinha no campo dela. Veja que aí você vai observar o quê? Uma dinâmica de energia. Você vai ver assim, ó, com a energia. Eu não preciso, eu não quero. O outro lado é, eu preciso o máximo possível. O que tem de comum nesses dois? Como assim, Fernando? Como de comum? O que tem de comum nos dois. Os dois têm em comum um vazio absurdo dentro deles. A questão é como cada um deles lidou com o vazio. Um lida com o vazio assim, eu quero o máximo possível para tentar preencher o vazio. Não vai preencher. Vai ficar desse tamanho, mas aqui dentro continua vazio. E o outro, que se adaptou ao vazio, eu não quero nada, eu não preciso de nada. E aí eu sobrevivo com isto aqui. E aí você vai ver uma dinâmica que dentro do traço de caráter, a gente observa que tem uns traços de caráter que tem a oralidade pelo excesso ou pela falta. No fundo, os dois têm algo em comum, que é o quê? O vazio na alma, vazio na essência. Um tenta preencher com comida e o outro faz o quê? Um mecanismo de não preciso, isso eu não quero. Então ele faz assim, não quero. Então mesmo que você ofereça, ele não quer. Ele vai se proteger dessa forma, porque assim ele não sente o vazio. O do excesso sente esse vazio e precisa cada vez comer mais, se é que é na comida, né? Então aí o que você observa dentro da energia, você observa então
que esse padrão de relação com a energia já começa no mundo intrauterino. E sabe aonde também fica muito forte? No período da oralidade. No período da oralidade, que é a fase oral, que vai até 1 ano de idade, mais ou menos, o que acontece? É o período da amamentação. É o período onde a criança é passiva e alguém vai lá e começa a dar comida para ela. Até chegar um momento que ela já vai começar a comer sozinha. Mas aqui também é um padrão de alimentação. Ou eu posso enfiar comida nessa criança o máximo possível, tipo assim, você vai comer tudo. A questão é, só uma dica para todo mundo que está aí. Você sabe quanto cabe dentro do estômago de um bebê? Porque tem mães que vão no pediatra, e o pediatra sofre com essas histórias, que a mãe chega lá e fala assim, meu filho não está comendo, ele está vomitando. Meu filho não come, ele vomita. Meu filho não come, ele vomita. Eu dou uma madeira para ele, ele vomita. Frequentemente ele não vomita nada. Está só vazando pelo ladrão. Por quê? Porque lotou a barriga da criança, o estômago da criança, não tem para onde ir. Aí a mãe, às vezes, quer dar uma mamadeira desse tamanho e o estômago é desse tamanho. Você sabe qual é o tamanho do estômago de um bebê? Para ter uma noção, o punho da mão fechada. Do bebê, não é da mãe. O punho da mão fechada. É só você olhar, ver a mão, a mão da fechada do bebê. Se você olhar a mão fechada do bebê, é basicamente o volume do estômago. Não é a mão da mãe, é da criança. Por isso, os pediatras sofrem demais, que as mães ficam lá querendo que dê mais vitamina, que dê coisa para o bebê comer. Comer o quê? Tudo que eu quero dar para ele. A questão é, não cabe. Não cabe. Agora, esse padrão de alimentação, toma, 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 aceita, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Estou dando com amor, você vai ter que mamar. Se você não mama, eu fico desesperada, eu fico enlouquecida. Isso aqui tem a ver com padrão de alimentação? Tem. Tem a ver com padrão de energia? Tem. O que a criança está engolindo que ela precisa ou aquilo que o mundo aqui fora quer que ela engula? Adivinha, isso não cria um padrão lá na frente? Cria. E aí, frequentemente, assim, eu não tenho mais contato com as minhas necessidades. Eu como o necessário. Não, eu como tudo aquilo que alguém está enfiando em mim. Chega uma hora que eu aprendi a não ter mais contato com as minhas necessidades. E aí, o que acontece? Eu continuo esse papel, assim, como. Estou sempre com uma fome. Sim, fome da alma, não do corpo. Fome e vontade de comer são duas coisas diferentes. A vontade de comer, tem muitas vezes a vontade de comer, mas não tem fome. A vontade de comer é porque precisa preencher um vazio. E esse vazio não é de comida. Por isso que as pessoas às vezes comem enlouquecidamente, quer dizer, estão pondo um monte de energia dentro delas, mas parece que ela está sempre sem. Então a sensação que falta, e ele está lotado. E aí você observa um indivíduo que tem muita energia, está tudo guardada, só que você vê que essa pessoa não tem movimento adequado, não tem um gasto de movimento, mas está sempre precisando mais e mais e mais e mais. E vai carregando. Por outro lado, tem aqueles que sempre querem, e parece que você coloca e vaza tudo, porque ele não guarda nada. Então ele fica assim, entra e sai, mas não absorve. Então ele está sempre na falta também. Então isso são padrões energéticos. E agora eu vou dar uma dica que eu já dei. Se você não prestou atenção, vou colocar com mais foco. Quando você vê uma relação com a energia do indivíduo, você está tendo uma noção de como foi a relação desse indivíduo com a sua mãe nesse período intrauterino e na fase da infância. Se você souber fazer a leitura dessa dinâmica, você vai ter dicas importantíssimas da história de vida desse indivíduo nesse período, que é a relação com a energia dele. E depois, você vai ver como é que ele utiliza essa energia, como é que ele gasta isso no movimento, se o movimento é direcionado ou não é, se o gasto de energia é um músculo quer ir, o outro não quer, mas aí já é uma outra aula que eu vou deixar para depois. Eu vou deixar o foco aqui na energia, tá? Então, Fernando, a construção de um adulto saudável, como seria a posição da sua criança interior dentro do campo com bonecos? Tem algum lado específico? À frente? Não. Para quem conhece constelação sistêmica familiar,
E também organizacional, mas principalmente a familiar, fica assim. Eu trabalho muito com o lado adulto e lado criança. Isso aqui vem da psicossomática de Grodeck. E quando eu integro essa dinâmica da psicossomática junto com a constelação, potencializa o resultado da constelação, que é impressionante. Você vê coisas impressionantes. Como, por exemplo, onde fica o seu adulto, onde fica a sua criança. Quando o adulto está desconectado da criança, por exemplo, aqui é um campo da doença. Quando ele está desconectado, tipo, quem cuida dessa criança? Quem deveria cuidar dessa criança? Quem deveria cuidar da criança quando era criança eram os pais, eram os adultos do sistema. Quando ele é adulto, quem tem que cuidar é ele, senão ele fica procurando pai e mãe em tudo quanto é lugar e não vai achar nunca, porque agora o pai e mãe é ele, o adulto é o pai e a mãe que a criança dele deve ter. E aí esse adulto vai ser capaz de dar para a criança aquilo que os pais não puderam dar. Não é ficar cobrando dos pais ou cobrar de marido, mulher, filhos, o que os pais não deram. Quem tem que dar é o meu adulto, tá? Então, resumindo essa história. E quando você vai colocar na constelação, aí tem algo assim, onde fica essa criança? O saudável é cada adulto cuida da sua criança. Se é mulher, a criança fica do lado esquerdo dela. Se é homem, fica do lado direito. E quando monta a relação, são dois adultos, o homem e a mulher. O homem fica à direita, a mulher fica à esquerda. Não sei para você se está direita ou esquerda, mas para mim isso aqui é direita, tá? E olhando para cá. Então, assim, aqui, o homem e a mulher. E aqui do lado fica a criança dele, e aqui do outro lado fica a criança dela. Conclusão, casamento entre dois adultos. Adultos. Não entre uma criança e um adulto. Nem de um nem de outro, nem de duas criancinhas uma com a outra. Que, aliás, infelizmente, é o que mais se vê. São relações de duas crianças ou uma criança caçando pai e mãe no outro. E aí vira uma confusão. Por isso os casamentos geralmente dão um monte de problemas, porque está faltando esses dois adultos. A criança nunca fica na frente e também não fica atrás. É como se eu desse a mão para minha criança. Pego aqui e seguro a mão da minha criança. E aí a fala é, a partir de agora eu sou seu pai e sua mãe. Eu, adulto, vou cuidar de tudo. Você é só uma criança. Eu vou cuidar de você. Quem cuida das dinâmicas do mundo aqui sou eu. Eu que caso, eu adulto caso, eu adulto tenho filhos, eu adulto trabalho, eu adulto tomo decisões, eu adulto levanto se eu cair, eu adulto tenho objetivos de vida e assim por diante. Nunca a criança. Se põe a criança na frente, é a criança que está dirigindo a vida da pessoa. Se põe a criança atrás, o adulto não está em contato com essa criança, então eu deixei a criança no passado. Então essa criança tem que estar no presente comigo. Ok? Então vamos lá. Qual a relação da endometriose com a constelação? A relação da endometriose com a constelação não tem nenhuma. Agora, o que a constelação pode ver na endometriose? Aí sim, a pergunta ficou estranha, foi engraçada para mim, que assim, a relação da endometriose com a constelação, parece que a constelação tem endometriose. Quando você faz um trabalho de constelação, o que você observa na endometriose, ó, endo é dentro, metro é útero. Então, são os tecidos, as camadas que tem dentro do útero. Endo é dentro, ó, acabei de falar de endoderma, endo é dentro. Então, o útero tem uma camada endo, que é o endométrio, dentro do útero. O útero tem um músculo que é o miométrio, endométrio, ó. Então, esse endométrio é esse tecido esponjoso onde o ovo se instala, se enraiza e aí vai começar a crescer. O endométrio é exatamente a camada onde passa a energia da mãe para a criança. Estava falando disso? Ó, tá aqui. Então, esse endométrio, o que acontece? Ele fica cheio, repleto, esperando o bebê. Um bebê, um ovo. Se não vem, ele descama. Aí vem a menstruação. Aí ele prepara um novo campo para o bebê chegar, para o ovo chegar. Não veio, ele descama, menstruação. A endometriose é quando essa camada que deveria ficar aqui neste lugar, ela, de repente, ela vai para algum outro lugar. Ela pode ir para dentro do abdômen, ela pode ir para a bexiga, ela pode ir para vários lugares. Pode ir para a trompa, pode ir para um monte de lugar. A questão, o que é isso? O feminino está fora de lugar. Olha que interessante.
o feminino está fora de lugar. E quando você vê dinâmicas da endometriose, quando você vai pesquisar na psicossomática e na constelação sistêmica familiar, o que você vai pesquisar com essa mulher que tem endometriose é o quê? A maternagem dela, maternagem. Qual foi a relação com a mãe e principalmente a relação com o feminino. É muito comum as mulheres com endometriose terem uma relação estranha com o feminino dela. É como assim, o feminino não é algo tão harmônico para ela. Um feminino fora de lugar. Ou porque esse feminino não foi aceito pela mãe, ou pelo pai, pela família, tem alguma dinâmica estranha acontecendo aqui. Feminino fora de lugar. E aí você, na constelação sistêmica, você vai investigar a relação dessa mulher com o feminino da família dela. Quem é o feminino? A mãe, a avó, e ver como é que é a dinâmica desse feminino no sistema, ok? Quando nasce um natimorto, mesmo a mãe, estando feliz com a gestação, os parentes e amigos também, e aí parou. Se a criança nasce morto, nasceu morto. Então, a criança nasceu morta. Tem um monte de causas. Eu não estou falando que a causa de todas as crianças que morreram foi em relação a essa história da camada de energia. Pode ter muitas coisas a ver, mas de repente a criança nasce morta pode ter um descolamento de placenta, ela pode ter, por exemplo, um cordão umbilical que sufocou demais. Tem um monte de causas. Aí precisa ver que tipo de causa que aconteceu. Não dá para pegar uma coisa e falar assim, isso aqui é sempre assim. Toda vez que faz assim, Fernando, é sempre assim, nunca é assim. Eu sempre uso uma frase que eu escutei na faculdade de medicina, muito interessante, falava assim, ó, na medicina como no amor, não existe nem sempre nem nunca. Então, se tem um natimorto, precisa ver qual é a causa. Agora, eu vou dar uma olhada nesse natimorto, por exemplo. Ele estava bem formado, ele estava com peso bom, estava tudo ok. Ele não estava, já estava com problema já bem antes de ocorrer esse fato. Ele morreu lá dentro, isso aconteceu no período do parto. Tinha alguma dinâmica que ele não estava desenvolvendo. Tudo isso aí, por exemplo, hoje em dia no ultrassom você pode ir acompanhando. E aí você pode ver essa relação da mãe com o bebê, se teve algum problema ali. Se é um problema emocional, se teve algum outro problema, de repente uma infecção, alguma coisa assim, aí é questão de pesquisar. A questão é, de novo, não tem nem sempre nem nunca. Eu não estou falando que é sempre assim. Estou dando dicas fundamentais da parte da energia. Então, precisa ver. E aí tem uma coisa que eu vou te falar assim. Um segredo que não é segredo. Todas as mães, todas as mulheres que estão grávidas, sempre têm conflito em relação à gravidez. É a coisa mais natural do mundo isso. Como assim? Todo mundo que casa também vai ter conflito em relação ao casamento. Por quê? Porque tem um lado meu que não gostaria que isso acontecesse. Nem o casamento, nem a gravidez. Como também, trabalho, eu vou ter um trabalho. Tem um lado meu que pode ficar feliz da vida com o trabalho, mas tem um lado meu que não está feliz com aquele trabalho. Então, dentro de nós temos sempre conflitos, sempre. A questão é se esses conflitos estão conscientes, se eu sei o que fazer com isso. Ou se esses conflitos, muitas vezes, são inconscientes, eu acho que não existe nada, só que o problema está lá. Então, isso também é algo que precisa ser analisado e avaliado, ver o que está acontecendo. Ou será que teve, por exemplo, abortos antes? Tem alguma dinâmica de, por exemplo, pode ter um desejo enorme de uma criança. Se for um desejo enorme de uma criança também, já não é saudável, sabia? Porque tudo que é excesso e tudo que é em falta dá problema. Se essa criança foi idealizada demais, é um ideal demais, isso também pode dar problema. Quer ver outra dica de pesquisa? É assim, a mãe pode estar muito feliz com a gravidez, mas a hora que o bebê vai nascer é uma transição. Porque assim, quando ela está grávida, o foco da atenção quem é? A mãe. Quando o bebê nasce, quem é o foco da atenção? O bebê. Então tem tantas nuances que aí muitas vezes essa passagem do foco da mãe para o bebê, e a hora que o bebê nasce, a mãe é que tem que cuidar. Quando ela está grávida, ela é cuidada. Então tem essa transição também. Tem muitas dinâmicas que precisam ser avaliadas e investigadas. Então, quando pega uma dinâmica dessa, você tem que avaliar vários pontos para você ter uma noção
do que é que pode ter acontecido ali, ok? A criança autista tem alguma explicação? Tem, bicho, tem muitas explicações. A criança autista, aliás, hoje em dia, vou dizer assim, se você viu, eu não sei se você viu, mas teve lá a semana da psicossomática, e eu fiz 3 aulas muito interessantes lá, e uma das aulas eu falava até do autismo. O autismo nem existia algumas décadas atrás, nem existia essa doença, ninguém sabia que era isso aqui. E de repente começou a aparecer. Aí era uma coisa muito rara aparecer uma criança com autismo, muito rara, raro. E aí foi ficando cada vez mais comum, ficando mais comum. Hoje em dia, se eu não me engano, a taxa está uma criança para cada 62, acho que para menina até 1 para 45, é um pouco mais. E aí, é uma doença que está vindo com uma força absurda, assim, a frequência está vindo, a quantidade de casos está vindo cada vez mais. Hoje em dia, se você pesquisar, parece que em cada família você consegue descobrir que tem uma criança com autismo. Tem vários fatores acontecendo aqui. Agora, tem até um autismo, agora tem autismo que tem uma dinâmica genética, tem outros que não tem, a maioria não tem nada a ver com a genética. Tem alguns casos de autismo que estão se observando agora, são autismos tardios. Esse autismo tardio tem a ver com o uso de antibiótico. Então, o que acontece? Nessa microbiota, ou no microbioma, a microbiota são as bactérias, tem lá, microbioma é o sistema. Então, essa microbiota, você usa um monte de antibiótico, mata as bactérias do bem, saudáveis. E aí crescem bactérias o quê? Que são resistentes a esses remédios e são bactérias que vão detonar o indivíduo. Porque nós precisamos dessas bactérias para viver. Olha que interessante, hein? Tá cheio de gente com medo de bactéria, né? Você sabia que tem 10 vezes mais bactérias do que células no seu corpo? Ó, deu para entender? Tem 10 vezes mais bactérias do que células no seu corpo. Então, no fundo, você é mais bactéria do que célula do seu corpo. Mas estão lá. As bactérias estão lá e elas fazem parte até do processo digestivo também. Elas ajudam demais no processo digestivo, sistema imunológico e várias outras coisas que os cientistas estão pesquisando hoje em dia. E está surpreendendo os resultados. E um dos resultados interessantes tem um tipo de autismo que tem a ver com essa utilização de antibióticos pela criança e pode desenvolver um tipo de bactéria, se eu não me engano, chama Clostridium difficile. É o nome dessa bactéria, que de repente começa a crescer lá dentro dessa criança, uma quantidade absurda, porque as do bem foram embora, então aquelas lá estão lá fazendo a festa. E esse Clostridium difficile, ele é da mesma família que o Clostridium tetani. Todo mundo conhece o tétano, né, que é a doença que mata, né, porque essa bactéria lança uma toxina, que é a toxina tetânica, que mata as pessoas. Aliás, que é a toxina que usa para fazer o botox também, sabia? Bom, mas vamos lá. E aí, esse Clostridium difficile, ele elimina uma toxina, e essa toxina vai direto para o cérebro da criança. E essa toxina no cérebro começa a promover um mecanismo, a criança começa a se comportar como autista. E é estranho, que é um autismo tardio. A criança não tinha característica de autismo, e de repente começa a ter. É estranho, porque o autismo, você vê a característica desde o nascimento. Então, você já viu que a origem vem do mundo intrauterino. Aí, nesses casos, hoje em dia, quando já se sabe disso, nesses casos específicos, que é autismo tardio por causa do uso antibiótico e dessa bactéria, Clostridium difficile, você tem 6 meses para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Matar esse Clostridium difficile, porque se passar de 6 meses, que a gente chama de janela de oportunidade de tratamento, essa toxina, o efeito que ela tem no cérebro fica permanente. Então, o autismo, entre aspas, causado por essa bactéria específica, ela persiste para o resto da vida. Então, lesa algumas estruturas importantes. Bom, isso é um autismo tardio que é muito mais raro. Agora, por que a gente chama de tardio? Porque não apareceu antes. O autismo, se observa assim que nasce, já tem as características. Então, o que vê é o mundo intrauterino. E nesse mundo intrauterino, a criança autista é como se ela ficasse dentro do próprio mundo dela, como se ficasse dentro desse útero dela. Teve alguma coisa desse contato com o meio aqui fora que ela colocou uma barreira. Então, ela vive dentro do mundo dela. E aí,
fica desconectada desse mundo aqui fora. E aí é questão de investigar, porque tem um monte de elementos emocionais e sistêmicos que podem estar presentes, que deveriam ser trabalhados. O ideal mesmo seria trabalhar bem antes, né? Mas mesmo assim, a hora que nasce também tem que trabalhar e ver o que dá para fazer de melhor para essa criança que merece uma família e uma estrutura familiar mais saudável, e vai ter que ter um apoio maior ainda dos pais para poder tirar dessa criança o melhor que ela tem e melhorar muito a dinâmica, o campo. E uma dica fundamental para quem tem criança autista, ou criança com doença genética, ou criança com qualquer outro tipo de problema: para de olhar para os problemas da criança. Olhe para a criança, não para os problemas que ela tem. Porque quando olha para os problemas, você deixa de ver a essência que é a criança que está lá. E aí, ao invés de melhorar a criança, o foco é só olhar para a doença. Aí a criança não é vista. Então, isso não ajuda em nada. Não importa qual tipo de problema, ok? Olhe para a criança. E aquele que se desenvolveu bem, energético, criativo, após a idade adulta, estaciona, não faz nada. É interessante que isso aqui, quando você fala assim, tem um indivíduo, essa idade adulta, eu sempre gosto de saber o que é essa idade adulta. Então, as pessoas, muitas vezes, elas criam um padrão de funcionamento. Eu falo assim, é um traço de caráter. E esse indivíduo, nesse traço de caráter, aparentemente, ele tem aquele traço de caráter, como uma máscara. Só que, de repente, a hora que casa, a hora que tem filhos, a hora que ele, de repente, vai assumir a responsabilidade mais adulta, é interessante. Muitas vezes, esse tal traço de caráter que eu estou vendo aqui fora, parece que é uma casca, e aí aparece um outro que estava escondido lá embaixo. E aí essa pessoa, de repente, ele pode sair de uma estrutura de um rígido e acabar virando um oral. Quando você via anteriormente, era um rígido. Fala, nossa, é um rígido, por exemplo. Nossa, esse aqui faz tudo, esse aqui realmente realiza, esse é... Aham. E aí, de repente, você olha um oral. E aí, se tem um estímulo aqui fora que puxa essa dinâmica da oralidade, de repente, joga fora essa camada da rigidez, o traço de caráter. Por isso, o traço de caráter, você tem que tomar um cuidado enorme quando você vai fazer leitura, porque se você faz leitura da embalagem, você muitas vezes não vê o conteúdo. E tem que entender que o caráter ele tem camadas também. Tem a camada de fora e a camada de dentro. E, de repente, essa de fora é para esconder a de dentro. Então, a essencial é a que está aqui dentro, não a que está aqui fora. Então, quem fica olhando para a casca, para a embalagem, acha que está conhecendo o indivíduo como um todo. Não. Aquilo é só uma embalagem. Aí você precisa ver o que está lá dentro. Ver se realmente o que está lá dentro é o que a embalagem mostra. E esse é um grande risco para as pessoas que não sabem direito como trabalhar com leitura corporal, trabalham lendo a casca, a máscara, a embalagem. Por isso, não consegue dar certo, porque tem que mexer no conteúdo, não na embalagem. E aí, esse é um exemplo típico que está aqui. Então, isso existe, tanto com homens ou com mulheres. Então, de repente, você casa com aquele homem que parece que é tudo de bom na sua vida. Assim que casa, daqui a pouco ele começa a ficar infantil, daqui a pouco você tem que dar uma madeirinha, pegar no colo, ele não faz nada, você tem que dar roupinha para ele. Sabe, engraçado, o que aconteceu com ele? Virou um bebê, né? É, porque era um oral. E você achou que era um garanhão, que era um rígido daqueles. De repente, você comprou um rígido e acabou levando para casa um oral. Ah, e agora, hein? Então, o que acontece é que dentro da pessoa existem várias histórias de vida que vão montando esse traço de caráter dela. E conforme esse traço de caráter, ou esses traços de caráter vão interagindo, tudo isso faz parte da pessoa. Tem aquilo que é o visível e tem aquilo que está oculto. E eu sempre faço isso aqui, ó. Você tem que descobrir o que está oculto, porque você compra isso aqui, a hora que sai a casca, você descobre isso aqui. Aí fala assim, não é possível. Eu casei com uma laranja e agora eu tenho uma jaca. É, mas sempre foi jaca. Mas como? Eu vi a laranja? É, exato. Mas estava com a casca da laranja, mas quando você ia ver lá dentro, se você sentisse o cheiro, você vê que não era cheiro de laranja, era de jaca. Ah, mas eu estou vendo laranja. Deu para entender? Então, dentro de todos nós temos traços, camadas de caráter. Por exemplo,
Camadas de caráter é uma coisa, tem a traço mais superficial e mais profundo. Adivinha qual que precisa ser visto e trabalhado? O profundo e não a casca. Mas a maioria trabalha na casca, né? E depois não sabe por que as coisas não dão certo. Professor, eu tenho pacientes que bebem desesperadamente, por qualquer motivo. Qual a relação do álcool com a infância? Bebida, cigarro. O que é isso? Tudo que vem pela boca, ó. O que é isso aqui, ó? Ó, oralidade. Vem tudo da dinâmica oral. Que vem de onde? Da busca da energia. O que tem no álcool, o que tem no cigarro, o que tem nessas substâncias que eu vou lá e vou colocar isso para dentro de mim. E eu não consigo ficar sem isso. Eu fico numa dependência disso, porque sem isso eu não vivo. Será que deu para pegar? O que seria isso aqui, hein? Substituto do peito da mãe. Então, é o vazio oral, é o vazio do afeto. Veja, tem dois tipos de alimento. O alimento para o corpo e alimento para a alma. O que está faltando? Alimento para a alma. O que é alimento para o corpo? Alimento para o corpo é o leite, que está lá com carboidratos, sais minerais, gorduras e assim por diante. Isso é para o corpo. Só que no leite tem o quê? Afeto, carinho, amor, presença, atenção, segurança. Isso é alimentação para a alma. E quando essa alimentação para a alma não foi presente ou não estava de uma forma adequada, o que acontece? É frequente a pessoa buscar algo para preencher esse vazio da alma. E aí fica, eu vou colocar isso aqui, o cigarro, a bebida, isso me faz mal, mas eu prefiro sentir que isso aqui, eu tenho a capacidade de ter isso aqui quando eu quiser, ter quando eu quiser, olha que interessante, está sempre disponível, a hora que eu sentir falta eu vou lá e pego, porque está aqui. Ela me faz mal, mas eu não consigo ficar sem ela. Deu para entender a dinâmica de uma relação doentia com a maternagem no período da fase oral? Que está escrito na forma como esse indivíduo funciona, eu não consigo viver sem ela. Ela me faz mal, o leite é tóxico, mas eu não consigo ficar sem o leite, porque senão eu morro. Esse vazio é do corpo ou da alma? Da alma. E aí as pessoas buscam em bebida, em cigarro, por exemplo, a coisa que substitui o peito materno e está sempre disponível a hora que eu quiser. Se você pega um indivíduo que tem vício em cigarro ou em bebida, por exemplo, ele sempre tem que ter por perto. Se ficar longe, ele fica desesperado, ele precisa daquilo, porque assim, sempre que eu precisar, vai estar aqui. Quem que ficou faltando na hora que ele mais precisava e que ele não aguenta mais ficar sem? A presença materna, por incrível que pareça, é só pesquisar que você vai descobrir. Como é feita a interpretação corporal? Ué, você tem que ver que, de novo, aí vem assim, quando você vê um indivíduo obeso, você vai ouvir assim, obeso é um grande campo, né? Aí você vai olhar para o indivíduo e ver como é que é o nível, tipo de obesidade que ele tem. Primeiro, quando se fala de obeso, você já está falando o quê? Ele tem excesso que não gasta. Então, tem alguma coisa na energia dele que está acumulada. E aí é como assim, o indivíduo tem um monte de dinheiro e vive como um mendigo. O que acontece? Ele está cheio de energia, mas ele está sempre precisando de mais. Ele sempre quer mais, porque nunca fica saciado. Aliás, é uma das características do traço de caráter oral. Ele nunca está satisfeito, ele sempre precisa de mais. Se deu 1 quilo de frango para comer, ele precisa de 2. Se deu 2, ele precisa de 3. Sabe? Não dá, ele sempre é mais, é mais, é mais. Aí ele pega, aquilo vai ficando desse tamanho. A questão, quando você vê um indivíduo deste tamanho aqui fora, adivinha o que tem dentro dele? Vamos lá. Um desnutrido, só que é desnutrido de alma, só que ele tenta buscar no corpo. E aí, quando você vê um indivíduo com obesidade, você vai ver o quê? Você vai ver uma série de dinâmicas. Primeiro, ele tem atividade muscular ou não? Porque você vai ver muitas vezes indivíduos têm excesso de peso, mas tem estrutura muscular, músculos fortes. Esses músculos, de repente, aí estão falando de traço de caráter masoquista. Esse músculo, por exemplo, ele está direcionado para algum lugar ou está em conflito? Um músculo quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Então, esses conflitos que não vai para lugar nenhum, muito esforço com pouco resultado, isso também tem a ver com masoquismo.
Então, quando vai ver uma dinâmica dessa, eu vejo o quanto ele tem de energia, para que ele precisa de energia, geralmente é para preencher a falta que tem aqui dentro, como que essa energia é transformada em função, movimento, e quanto esse movimento está direcionado para algum lugar. Porque se ele está no conflito, o músculo fica brigando com o outro, mas ele não sai do lugar. Isso aqui é típico do masoquismo. Quando você pega a função muscular e direciona para algum lugar, um objetivo, bom, aí você está ganhando uma coisa que chama identidade e individualidade. E eu sei para onde eu vou. E para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Deixar o meu passado, a família de origem para trás, para poder conquistar uma família atual e meus objetivos de vida lá fora. E aí você vai observar, na evolução desse cliente, as dinâmicas que foram travando. Então, quando tem um excesso, eu sei que dentro tem um vazio. Por quê? Chama lei da polaridade. Quando você começa a ver excesso, procura um tal vazio. Tem excesso, está preenchendo que vazio? Vazio da alma, o vazio está assim. Se ele está só trazendo e acumulando a energia dele, está só retendo dentro dele, mas não está sendo transformada em movimento. E por isso estou falando, aí se está transformado em movimento, então essa característica já tem alguma dinâmica mais de fase anal. Então não é só fase oral. Mas se ele tem excesso, pode procurar que tem uma dinâmica de oralidade muito forte. Agora, tem pessoas que têm uma obesidade que ela é em partes do corpo, não é no geral. E aí, quando tem, é como se fosse uma reserva que tem um acúmulo de energia ali. Por exemplo, você pode pegar nos quadris ali, você vê a pessoa parece estar magrinha, mas o quadril ficou desse tamanho. Ali, provavelmente, deve ter alguma dinâmica de sexualidade reprimida, algumas coisas. Então, você vai ver partes do corpo que está acontecendo. Tem pessoas que têm aqui em cima, muito cheio, até gordo aqui em cima, mas você olha as pernas, parece perninhas de criança. Quando você vê uma característica dessa, inflado aqui em cima e vazio embaixo, vixe, isso aqui geralmente tem uma dinâmica de psicopatia. E assim vai. Então, tem uma série de dinâmicas que você precisa observar. Então, como é que você vai fazer? Você vai começar a fazer diagnóstico da leitura energética, da parte funcional, da musculatura, você vai ver se está orientado para algum lugar. Qual é a função desse indivíduo? Porque aqueles que ficam muito cheios, eles ficam geralmente em forma bem mais arredondada, que é uma forma do bebê. E se começar a ter obesidade demais, o que vai acontecer? Vai voltar à fase do bebê. O que é a fase do bebê? Chega uma hora que não consegue nem mais andar, tem que ficar parado na cama. E alguém daqui a pouco tem que dar banho, trocar fraldinha, assim por diante. Olha só onde foi parar, hein? Deu para ter ideia de onde está vindo isso? Mas quando você faz uma avaliação, você tem que fazer uma avaliação de várias características. Não é assim, isto é isto e ponto. Não, isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Eu vou dar uma outra dica fundamental, que eu vivo falando aqui. Quem trabalha muito com essas dinâmicas de distúrbio alimentar é a Luísa. E a Luísa fala muito das dinâmicas que ela encontra por trás disso, por exemplo, de obesidade. Sabe uma dinâmica que é comum você achar em obesidade? Comum, abuso sexual. Sabe outra dinâmica que é comum em obesidade? Ter vários abortos antes e esse indivíduo está identificado com várias crianças que não foram incluídas no sistema, então ele carrega todas elas. Ah, e aí vai, olha quantas coisas existem para se pesquisar. E se não pesquisar essas histórias, você está trabalhando só na casca aqui fora, mas você não está entendendo a essência do problema que tem lá dentro. E tem que trabalhar esses problemas internos. E aí você precisa descobrir o que está lá. E aí o corpo está mostrando, tem alguma coisa acontecendo lá. Será que esse indivíduo está substituindo vários que ele está aqui dentro dele? É uma dinâmica sistêmica? Será que com isso aqui ele está escondendo alguém aqui dentro? Esse alguém, de repente, pode ser um rígido. E aí quando vem a sexualidade, me leva um susto danado com os problemas de abuso, de repente eu me escondo atrás disso para não chamar a atenção de ninguém, e aí me protejo com a obesidade, para minha sexualidade não aparecer? Será? Bom, aí começa. A questão do será chama hipóteses diagnósticas. O que é diagnóstico? E como é que você sai da hipótese para o diagnóstico? Pesquisando, observando, fazendo o trabalho, como por exemplo a constelação, fazendo uma boa anamnese, você vai descobrir o que é que tem por trás de tudo isso. E você já viu quanta coisa tem por trás?
Ah, então é só isso. Só isso nada, tem um monte de dinâmicas. A questão é que cada um tem uma dinâmica própria. Não é assim, ah, então todo obeso é assim. Não, 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 não. Cada obeso tem características diferentes. E aí precisa ver o que está acontecendo lá por trás. Entendeu? O que é que está aqui atrás? Esse é o segredo. Se não, você fica de novo trabalhando só em máscara. Você precisa trabalhar na essência. Fale um pouco sobre a interrupção voluntária da gravidez. Interessante, né? Interrupção voluntária da gravidez está falando do aborto provocado, né? Porque a gente usa um monte de termos para dizer aborto provocado. Eu vou falar uma coisa desse aborto provocado. Sabe por que existe o aborto provocado? Não é para tirar o bebê. Nunca foi para tirar o bebê. O aborto provocado é para não me tornar mãe nem pai. Para não me tornar mãe nem pai. Então, o que eu estou, entre aspas, eliminando é eu me tornar mãe ou pai. Não é com o bebê. O bebê é consequência. A causa principal é a maternagem dessa mãe. E também a paternagem desse pai, dependendo da dinâmica que está lá. Porque nenhum dos dois quer assumir esse papel, porque tem uma dificuldade, um problema seríssimo na relação com os seus pais e com essa função. E aí fica uma relação quero e não quero. A natureza quer que eu tenha, mas eu dentro de mim tenho uma série de conflitos, tipo, igual a minha mãe, igual ao meu pai, não vou ficar, não quero me tornar, não vou dar para o meu filho o que eu recebi. Mas não é para dar o que você recebeu mesmo, nunca foi. Você tem que dar o que o filho precisa. Mas o modelo que teve de maternagem aqui fora afeta demais. E outra coisa de aborto que é muito comum. Em família que tem várias histórias de abortos provocados, de mãe, de avó, frequentemente a filha vai lá e faz, daqui a pouco a neta também faz, e assim por diante. Por quê? Para ter uma fidelidade. Aí tem uma situação muito complicada, porque tem uma morte acontecendo aqui. E aí tem alguma coisa que precisa morrer. O que precisa morrer é o conflito com essa maternagem e ou paternagem doentia, porque senão esse problema não melhorou em nada, ele está só piorando. Ou mexe na raiz do problema para ver o que está acontecendo, ou então vai acumulando mais um monte de sofrimentos pela vida.